Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodes o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, aguardando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Essa passagem do Evangelho, ela é muito interessante. Essa situação que está acontecendo aqui quando no caso João Batista diz para Herodes: olha, você está com a mulher do seu irmão. Aqui não está em volta somente essa questão, não. Aqui existe uma questão de família. Na verdade, Herodes o Grande, que é o pai de Herodes Antipas, que é esse daqui, que tinha um irmão chamado Herodes Filipe, e que tinha um outro que se chamava Aristóbulos. Ela era neta de Herodes o Grande. E, olha só que confusão, né? Esse Herodes que ela agora estava vivendo uma união errada, ele era meio tio dela. Que na verdade Filipe, que era o irmão de Herodes, casou com ela também, sendo meio tio. É uma confusão familiar que está por trás. E agora João Batista, que era um homem muito santo, como diz aqui, que Herodes ficava ouvindo ele falar, mas ficava meio que receoso em algumas situações, mas não tinha coragem de fazer nada. Ele começa a falar isso, uma verdade.
Herodes, a mulher que você está não é sua, é do seu irmão. Sem entrar nos devidos detalhes, mas já está dizendo, olha, você está com a mulher errada. Porque esse Herodes, ele era casado com uma outra mulher, se desquitou dela para ficar com a de cá. Vocês estão vendo que confusão? Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13, lá diz o seguinte, que a palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela entra no coração mais profundo do homem, vai lá na alma da pessoa. Ela entra como uma espada que vai cortando o ser humano, ao ponto de que o homem, diante do que Deus fala, ele tem duas alternativas. Ou ele acolhe, ou ele não acolhe. Ou ele vai ficar com a consciência pesada diante do que está sendo falado. Quando João Batista dizia, Herodes, você está com a mulher do seu irmão. Herodes já sabia que estava errado. Herodíade sabia que estava errada. Ela não queria sair da situação. A consciência dela pesava. Ela não ficava em paz diante de uma verdade. Eu fico imaginando ela quando ela ia deitar ali com Herodes, e a voz de João Batista ressoava nela. Herodíades, não é o seu esposo, não. O seu esposo é Filipe. A mesma coisa Herodes, né? Ele ali com ela, a voz ressoava. Herodes, ela não é sua mulher é a outra que você largou. Essa daqui é do seu irmão. Vocês estão vendo o que é que a palavra de Deus ela gera no coração da pessoa? Se ela fosse humilde, ela ia dizer bem assim, olha Herodes, não dá. João Batista está falando a verdade. Não dá para eu ficar com você. Eu tenho que voltar para o seu irmão. Quem imagina até a filha dela, que era sobrinha de Herodes, aceitando uma situação dessa. Aí quando ela dança na frente dele, ele vai à loucura. Ele vai na loucura vendo aquela mulher. Vamos imaginar aquela dança do ventre. Qual é o homem que suporta uma dança do ventre? O homem não aguenta não. A mulher dançando na frente dele daquele jeito, com aquelas roupas curtinhas, e balançando a barriga, e vai para lá e vem para cá. Qual é o homem que aguenta? Não aguenta. Ele ficou tão seduzido que ele chegou ao ponto de dizer, eu dou tudo para você. Olha, e com a mulher que ele estava ali, que já não era dele, olha que sem vergonha, é um sem vergonha esse cara. Ele já tinha roubado a mulher do irmão. A filha dela, que era neta, que era sobrinha dele, dança na frente, ele já, seduzido por ela, despreza a mulher que não era dele, e fica agora seduzido por essa daqui, eu te dou tudo. Que confusão. Então a consciência pesava na sobrinha, na mulher que não era dele, e que na verdade ele era meio tio dela, e ele não queria mudar. E
Ele gostava muito de João Batista, mas quando João Batista falava, deixava ele inquieto. E agora ele segue o plano da outra, porque quando a pessoa ela não quer mudar de vida diante da palavra de Deus que está sendo anunciada, e principalmente quando é uma verdade, e a pessoa não quer mudar, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que eliminar aquela pessoa. Eliminando João Batista, na cabeça de Herodíades estava, pronto, matando João Batista, eu não vou ficar mais ouvindo a voz dele. Não, a voz de João Batista já estava dentro dela, matando João Batista, exilando João Batista, mandando João Batista para qualquer lugar. A voz já estava dentro dela, dizendo, esse homem não é o seu marido. Não resolveu o problema. Ou nós mudamos diante da palavra de Deus, que é salvação, ou nós vamos ficar com a consciência pesada e Deus falando. Tem muita gente por aí que está com a consciência pesada diante da palavra de Deus, do que Deus fala, e a pessoa fica fugindo para lá e para cá. É por isso que tem gente aí tomando remédio de psiquiatra. Tem outros por aí que está tentando resolver com psicólogo. Mas não vai resolver enquanto você não mudar de atitude, porque você está errado. E você está errado é diante de Deus. Não adianta ficar pedindo oração de cura interior, reza por mim e não sei o que é que você tem? Aí não diz, né? Mas muda de atitude que você vai ficar bom. Não adianta colocar nada no ouvido. É dentro, a questão está aqui dentro, está na consciência. Não adianta procurar pessoas que estejam de acordo com a vida errada que você está levando, para você ficar ali partilhando com elas e tentar esquecer e encontrar alguém que possa dizer para você que você está certo, porque o problema está dentro. Não adianta você ficar no seu grupinho, porque na hora que você colocar a cabeça no travesseiro, você vai ouvir aquela vozinha: a mulher que você está não é tua. Aqui eu estou falando do que João Batista diz, mas amplie os pecados da humanidade de hoje. Esse pecado que você está e que você está procurando justificativa aqui e acolá, mas quando você deita, quando você fica sozinho, aí a voz de Deus ressoa: meu filho, até quando você vai ficar assim? Larga essa situação. Você não sabe que você está errado, meu filho. Aí a pessoa levanta, aí vai e procura os amigos, e coloca som alto, e vai assistir televisão, e vai fazer um monte de coisa. Aí pronto, a voz de Deus parece que não ressoa, né? Embora esteja lá. Aí volta de novo, quando fica sozinho, aí: até quando você vai? E o pior é que quando a pessoa não muda e morre assim, no erro, não vai se salvar. Porque agora Deus está deixando, Deus está só dizendo, e a pessoa continua naquela vida errada, ela vai caminhando na vida errada, até o dia em que ela vai ter um encontro definitivo com Deus, e aí a questão vai ser resolvida. Afasta-te de mim. Eu falei para você, quantas vezes, você se lembra quando aquele padre ou aquela pessoa falou com você que você estava errado, e você estava errada, e você ficou com raiva daquela pessoa e continuou no seu erro,
E depois eu comecei a falar com você, sai dessa vida, e você continuou. Agora, meu filho, afasta-te de mim. É o julgamento. A reação de um ser humano diante da palavra de Deus, ela pode vir de 3 formas. Bem, essa foi a que eu encontrei, deve ter diversas, mas eu encontrei 3. A primeira é, ela ignora. Ela está errada, Deus está falando, ela ignora. É o que Herodíades estava tentando fazer. Ignora, mas quando está sozinho, Deus fala, continua a dizer. Ignora, tá? Estou nem aí. Deixa para lá. O que é que ele tem a ver com a minha vida? A outra reação é, ela fica com raiva. E a raiva é tanta que ela quer eliminar. Toda vez que você ouvir alguém diante da palavra de Deus que é proclamada, que é lida ou que é meditada, se aquela pessoa que está proclamando a palavra, ela estiver certa, ela estiver de acordo com o que nosso Senhor ensinou, a pessoa que está errada diante do que está sendo falado, ela vai ficar com raiva. E a raiva dela vai ser tanta que ela vai dizer assim, eu não gosto quando vejo aquela pessoa falar. Eu fico com raiva, eu não gosto dela. Então, se ela está falando que ela não gosta, e se é uma verdade, porque a palavra de Deus ela precisa ser gostada. É preciso que a pessoa goste. Porque a palavra de Deus tem que causar no nosso coração alegria, liberdade. Se a pessoa diz assim, eu não gosto quando aquele dali está falando, aí você pensa assim, bem, o que aquele dali está falando está certo. E por que essa pessoa está com raiva? É porque ela está errada e não quer mudar. Isso é óbvio. Esses dias eu encontrei um homem que ele ficava rindo comigo. Ele dizia assim, olha, eu tenho um amigo que quando ele fica ouvindo o Senhor, ele fica com raiva das coisas que o Senhor fala. Ele fica com muita raiva. Só que ele não consegue ficar sem ouvir o Senhor. Quando o Senhor está falando, ele fica com raiva, ele não quer te ouvir, mas ele fica te ouvindo. Só, padre, que eu tenho visto que ele está mudando. Está vendo? Olha, ele está mudando. Então o que é que o cara está dizendo? Ele leva uma vida errada. Quando ele ouve, e, claro, isso não é só comigo não, viu? É com várias outras pessoas. Estou dando um exemplo meu. Um outro padre, outro pregador pode dar o exemplo dele. Ele fica com raiva. Ele diz, padre, está mudando. Tem muita coisa que ele já deixou, mas que ele fica com raiva do Senhor, ele fica. E a outra reação é uma reação de humildade. A pessoa diz, nossa, eu estou errado mesmo, graças a Deus. Aí ela é humilde. Ela diz, eu vou mudar. É o que eu contei ontem na história de Santo Agostinho. Ele mudou. Então hoje, no dia do martírio de São João Batista, aonde Herodíades mandou cortar, degolá-lo, e viu a cabeça de João Batista no prato. Imagina um dia, que festa de aniversário, né? Você está festejando o aniversário com a cabeça do outro cara que mandou assassinar no dia do aniversário. Que festa, né? Que bacanal, que coisa feia. Aí ela olha e diz assim, agora, João Batista, fala, João, fale mais alguma coisa. Quando ela vai deitar,
Herodíades, você não está com seu esposo. É assim. Eu pergunto para você: você ignora? Você fica com raiva e não quer mudar? Ou você é humilde e muda de vida? Se pergunte. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.